Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o MamiTube e hoje nós vamos falar sobre frequentes dúvidas sobre a introdução alimentar. Se você ainda tem aquela dúvida que ainda ficou aí a pulga atrás na orelha, assiste até o final que hoje nós vamos responder todas essas dúvidas. Bom, primeira coisa, sem sal, sem açúcar, porque isso nós devemos preservar até os 2 anos de vida da criança, tá? Em segundo lugar, a gente tem que pensar nessa variedade de alimentos. Então, um prato colorido, variado, com todos os tipos de alimentos que a gente precisa oferecer para a criança, claro, respeitando as devidas proporções e sempre encorajando a sobremesa. Mas lembra que eu falei que não tem açúcar até os 2 anos? Essa sobremesa é uma fruta. Então, sempre variar o tipo de fruta, e aí a gente vai percebendo que tipo de alimento o nosso bebê mais gosta, que tipo de alimento foi melhor aceito, e assim você pode oferecer para ele uma variedade, respeitando sempre nessas proporções, que é o mais importante. Salvo algumas questões relacionadas à alergia, tá? Todos os alimentos são possíveis ser oferecidos para o nosso bebê a partir do 6º mês, tá? Então, lembrando daquela questão da textura, né? Já foi comentado aqui no outro vídeo da playlist sobre a introdução alimentar. Nunca sopinha, nunca passado na peneira, mas sim amassado, né, com o garfinho amassado, e aí esse alimento pode ser oferecido para a criança. Ou então, se você optar pelo BLW, você pode deixar os alimentos expostos aí à mesa, no pratinho ou na bandeja, né, que já vem no cadeirão de alimentação, você pode deixar exposto ali e aí incentivando que a criança coma todos os tipos de alimento. Não tem um que é melhor recomendado do que outro, tá? O que vai acontecer de maneira gradual, você vai oferecer todos os alimentos e você vai perceber o que o seu bebê mais gosta. Isso não significa que você tem que oferecer somente esse alimento para ele, porque como eu falei, a variedade é muito importante para que ele comece a ter esse contato com todos os sabores, com todas as cores, com todas as texturas de diferentes alimentos. Isso vai fazer com que o hábito da boa alimentação seja eterno na vida dos seus filhos. Então isso é muito importante. Eu já respondi isso aqui, mas eu vou responder novamente, porque agora eu vou falar para vocês o que aconteceu com a minha bebê, a nossa experiência que o pediatra dela nos orientou e foi super legal, deu super certo. Eu vou deixar uma tabelinha aqui do lado também que eu vou ler para vocês. Então, nunca liquidificador, nada de peneira, nada disso, só amassadinho. No 6º mês de vida, o alimento deve ser amassado, levemente amassado, oferecido ao bebezinho, apenas o almoço. Aí a gente tem aqui no 7º mês, amassado com garfo, novamente. Aí a gente amplia para a janta também. Então você vai oferecer o almoço e o jantar. Aí no 8º, o 9º e o 10º mês, a gente vai amassar, mas menos, um pouco menos amassado, deixando que os pedaços apareçam para que eles pratiquem a mastigação. E no 11º e 12º mês de vida, pedaços pequenos, igual a da família. Então aí a gente já pode deixar, né, o arroz, o feijão, ele já vai pegando também. Se você optar pelo modelo do BLW, nada disso é necessário, né? Apenas respeitar o 6º e o 7º mês, que é a questão do almoço e da janta, eu acho legal. Mas com o BLW ele mesmo vai pegando a comida com a mão e vai se servindo da quantidade que ele achar melhor, né? Então, assim, essa dica, na verdade, já é quase uma dica, né? Essa dica dos meses vai ajudando a gente a entender a evolução que a criança tem com relação à introdução alimentar, né? A mastigação, o fato da gente estar amassando menos, vai promover toda essa estimulação oral que ele vai precisar depois para falar. Tá? Isso é muito legal. Tá gostando das explicações, das dúvidas? Então fica com a gente até o final que ainda tenho mais 2 perguntas para responder e algumas dicas para dar para você. Aproveita para comentar aqui embaixo, se você chegou até aqui no vídeo comigo, como tem sido essa questão da introdução alimentar do seu filho, como que você fez, né, se você já está com os filhos maiores, como que você fez na sua época, se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo, daí eu vou respondendo tudo para vocês. Um fato curioso, nunca oferecer líquidos para o bebê. Né? Nem água, nem suquinho, nem refrigerante, muito menos, né, gente? Então, se vocês estão à mesa,
é importante que os outros adultos que estão com vocês ali nesse momento, compartilhando desse momento da refeição, entenda que os líquidos, eles não devem estar à mesa nesse momento. Isso não é um hábito adequado, saudável, nem pra gente que é adulto, quanto mais para criança. E eu vou explicar o porquê. Ele está iniciando a introdução alimentar, então ele precisa ter contato e experimentar os gostos, né, todo o sabor, a cor dos alimentos. Se a gente encher o estômago dele de líquido, ele não vai mais querer comer. Então é simples, a gente também tem essa dificuldade, né? Principalmente quando se trata de refrigerante. O nível altíssimo de açúcar que existe nos refrigerantes, ele é completamente prejudicial para a gente e para o bebê também. Então, nesse momento da alimentação, introdução alimentar com o bebezinho, converse com a sua família, líquido zero na mesa. É sempre recomendado que você fique à mesa com a criança, não deixe ele no sofá, no tapete, no chão da casa, coloque ele no cadeirão. Ele precisa ver que as outras pessoas estão à mesa fazendo a refeição, seja ela qual for, e isso é importante para que ele entenda que, bom, se o meu pai, a minha mãe, a minha avó, a minha tia, enfim, quem estiver morando com você, se eles estão à mesa fazendo a refeição, comendo, ai que legal, eu vou comer também. E esse exemplo, esse modelo é muito importante para o bebezinho, tá? Ele vai começar a comer, né, com as próprias mãos, se você escolher o BLW, ou com uma colher de silicone. Então esse é um instrumento muito importante. E atenção, pessoal, olha só, a colher que nós estamos acostumados a usar na cozinha, né, aquelas colheres pequenininhas de metal, elas não são recomendadas nessa idade, porque é como se você nunca tivesse comido nada na vida e de repente vem um ferro na sua boca, aquela coisa gelada, não é legal, né? A sensação que o bebê tem é muito ruim e isso pode afastar ele, assustar ele nesse momento da alimentação. Então, uma colher de plástico ou de silicone, tem muitas no mercado, de diferentes formas, modelos, tamanhos, cores, preços. Então, é só você dar uma olhadinha nessas lojas de artigos para bebês, infantis, ou até mesmo pela internet, tá? Só que, atenção, sempre de silicone ou de plástico. Se ainda ficou alguma dúvida sobre esse assunto, então fica até o final, porque nós vamos responder as frequentes dúvidas sobre isso. E se você gostaria de ver mais sobre esse assunto, tem uma playlist aqui no canal que tem todos os assuntos sobre BLW, como iniciar, como ter experiência. Então se inscreve no canal agora e assim você tem acesso a todas essas informações e esses vídeos, tá bom? Toda a questão da alimentação, ela passa pela informação nutricional. A gente quer que os nossos bebês estejam completamente nutridos, né? Então, a dica é: cozinhe a vapor. Ou com pouquíssima água, que você vai aproveitar essa água depois em outro alimento, né? Cozinhando também outro alimento. Então, por exemplo, vai fazer uma cenoura cozida, um brócolis cozido, faz a vapor, né? Eu tinha muita dificuldade para isso, então eu acabei comprando uma panela de arroz. E na panela de arroz tem até hoje, a gente cozinha aqui em casa assim, tem aquela parte de cima que daí eu coloco os legumes, enquanto faz o arroz, já cozinha tudo, né, lá em cima na parte de cima. É super saudável, fica super gostoso, bem molinho. Então essa dica é muito legal, tá? Não adianta a gente colocar lá os brócolis, todos os legumes bem gostosinhos para a criança, sendo que ele praticamente foi cozido e foi lavado, todas as energias dele foram embora, todos os nutrientes foram pro ralo, se você jogar essa água fora, né? Então aproveite todos os nutrientes que para oferecer para nossa criança e assim a gente vai garantir para eles uma melhor saúde. Acontece, gente, a recusa de alimentos é algo que infelizmente acontece comigo, aconteceu com a minha bebê, né? Então, infelizmente, eu passei por essa situação, deixei meu relato e o que aconteceu, a minha solução no vídeo aí na playlist, dá uma olhadinha depois que acabar esse, para você ter uma noção, né, de como a gente sofre com essa situação e qual foi a solução que eu dei. E aí, existem algumas situações. A gente não deve substituir. Então você não quer essa comida, então traz outra. Não quer esse também, não, só pega outra. Porque daí a gente fica desesperado. Então, eles têm que ver, tá todo mundo comendo ali na mesa, né? É a hora do almoço ou é a hora da janta. A gente vai se alimentar, olha que gostoso, e incentivar. Motivar, elogiar muito, né? Olha que delícia esse brócolis, nossa, vamos comer? Oferece para a mãe, oferece para o pai, oferece para a avó. Olha, eu vou comer também. E isso vai fazer com que eles entendam que é uma situação natural, é do dia a dia,
né? E essa questão da alimentação vai passar a ser uma coisa natural para eles também. Uma outra situação é não forçar, né? Não obrigar a criança a comer, não chantagear, não fazer trocas, porque eles entendem tudo que a gente fala, né? Ah, então se você não comer agora, você não vai na casa da avó depois. Esse tipo de coisa não se faz. Pelo contrário, a gente incentiva, a gente motiva e a gente dá o modelo. E isso vai fazer com que gradualmente eles tenham esse hábito da alimentação e facilmente eles vão participar das próximas refeições com a gente. Eu tinha impressão de que a minha bebê achava que ia perder o TT se ela comesse. Ela é bem espertinha, então eu achei que ela estava ligando um assunto ao outro. Então, apesar dela já ter se alimentado, né, no almoço ou na janta, logo em seguida eu continuava oferecendo o peito para ela. Isso foi fazendo com que ela percebesse que ela não ia perder o TT, que estava tudo certo, o TT ia continuar ali, né? Eles ainda não têm essa maturidade para entender, né, sozinhos, então eu ajudei ela nesse sentido. Então, oferecer o TT é uma dica bem legal. Uma outra dica é: procure sempre o pediatra do seu filho e da sua filha. Compartilhe com ele todas as situações, todas as dúvidas. E hoje em dia, com o advento da internet, a gente tem o contato deles no nosso WhatsApp. Bem diferente das nossas mães, né, das nossas avós que esperavam mesmo a consulta ser marcada para poder ter o contato com o médico. E hoje em dia a gente tem essa facilidade. Então, compartilha, pergunta, né? Não adianta só confiar na experiência do outro, da mãe, da minha experiência, não. Converse com ele, porque eles têm a informação e a solução que a gente não tem, né? Tanto é que eu compartilhei com vocês aqui minha experiência, a solução do meu problema dada pelo pediatra da minha filha, que foi excelente, foi assim, uma solução que eu jamais esperava e deu super certo. Então compartilhe com eles. Na introdução alimentar a gente tem muita questão do APLV e das alergias, né? São essas alergias que acabam surgindo nesses momentos, que a gente não consegue perceber antes. Então, em alguns casos, a PLV se manifesta, né, bem cedo, em outros casos acaba sendo mais tarde. E na introdução alimentar a gente percebe algumas alergias, algumas situações muito específicas. Então, principalmente por causa disso, o pediatra deve ser acionado na hora e deve estar a par de tudo que está acontecendo na alimentação dos nossos bebês. Se você chegou até aqui, então deixe seu comentário, como eu já pedi anteriormente, porque para vocês é só um clique, é só um joinha, mas para mim é um incentivo muito grande e isso me ajuda a continuar fazendo mais materiais para vocês, tá bom? Um beijo e até mais!